Estou aqui com vocês para mais uma live, para falar um pouquinho hoje sobre o diagnóstico da dor na visão da medicina chinesa. Então, a medicina chinesa, ela aborda a dor de uma forma até muito similar com a medicina moderna ocidental, mas ela tem uma forma bem peculiar. Quem conhece já a MTC sabe como é, onde a gente fala das terminologias de energia, sangue, yin e yang, para poder entender como que funciona essa questão dentro do nosso corpo. Então, na live de hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês como que funciona essa abordagem, como a medicina chinesa entende a dor, e vocês acredito que vão ver como é similar com a forma como a medicina moderna ocidental também vê, né? Só que a forma como a gente aborda muitas vezes é uma maneira diferenciada, até porque a nossa ideia é restabelecer o funcionamento natural do corpo e não utilizar recursos externos para substituir aquilo que o nosso corpo já tem, tá? Boa noite vocês que estão entrando aí, um beijão Simone, boa noite aí para você. Eu vou estar acompanhando aqui com vocês, então se vocês tiverem perguntas, vão me passando que eu vou tentando esclarecer vocês com isso. Boa noite, Dani. Então vamos lá. A primeira coisa, antes da gente falar de dor, eu quero lembrar alguns conceitos, porque eu não sei se quem está me assistindo hoje já assistiu outras lives, então para ficar claro alguns conceitos antes da gente falar da dor propriamente dita. Tá? Então, a primeira coisa, na visão da medicina moderna ocidental, a dor é vista como um sintoma, correto? E é a mesma coisa na medicina tradicional chinesa. Então, é um sintoma, não é uma doença. E esse é um erro que às vezes é muito cometido na área de saúde. Infelizmente, né, independente da acupuntura, minha formação é na fisioterapia, e a gente às vezes recebe laudos falando, diagnóstico lombalgia, diagnóstico cervicalgia, paciente com dismenorreia. Mas espera, dor não é diagnóstico. Lombalgia, que é uma dor na região lombar, ou cervicalgia, que é uma dor na região cervical, ou dismenorreia, que é uma dor no período menstrual, não é diagnóstico. Isso são sintomas. Então, por exemplo, essa dismenorreia pode ser ocasionada por um mioma, pode ser ocasionada por uma endometriose. Essa dor, por exemplo, se a pessoa tem uma lombalgia, pode ser uma hérnia de disco, pode ser uma hiperlordose. Então, eu preciso saber a causa, esse é o ponto, tá? Mas a dor é um sintoma importantíssimo. Acredito que vocês que estão assistindo, boa noite, Divalde! Boa noite, Adriana! Boa noite a todos aí que estão acompanhando. Então, o que acontece? A dor, ela é só um sintoma do corpo. Só que, infelizmente, as dores crônicas, por exemplo, acabam fazendo com que as pessoas se acostumem com ela. O que é triste, né? Porque se acostumar com a dor, né? Se acostumar com algo bom, ótimo, mas se acostumar com a dor é um pouco triste. E é o que acaba acontecendo, às vezes por não saber como tratar, não entender o mecanismo, ou porque, infelizmente, às vezes a lesão não permite que essa dor suma totalmente. Então, a ideia é a gente entender esses conceitos e como que a acupuntura, a medicina tradicional chinesa pode auxiliar nesse processo, tá? Bom, uma vez entendido isso, que ela é um sintoma e não uma doença propriamente dita, já fica mais fácil de entender. Dentre os sintomas, acredito que esse seja o principal que faz com que as pessoas nos procurem. Eu falo pela minha experiência, nesses 20 anos atuando com acupuntura e posteriormente com a fisioterapia, acho que quase todos os pacientes que me procuraram a primeira vez procuraram por alguma queixa de dor. Depois, no decorrer das sessões, ele descobre que a acupuntura pode ajudar ele a dormir melhor, a diminuir a ansiedade, e aí ele continua por outras razões, mas em geral a primeira busca é dor. Então foi por isso também que eu escolhi essa live, porque eu percebo que muitos profissionais da área, sejam da área de MTC ou sejam da área de saúde em geral, às vezes têm essa dificuldade de identificar o porquê que aquela dor ocorreu, tá? Então, só para a gente deixar esse panorama geral em relação à medicina moderna ocidental. Depois eu vou pontuando mais algumas coisas. A medicina chinesa, como que ela vê o corpo? Basicamente como energia e matéria, certo? Então, a energia
a gente vai dizer que ela é relacionada com o Yang Qi, né? Então, lembra do Yin Yang da medicina chinesa? O Yang, que é o lado claro, lá da bolinha, né? Ele é a energia e o Yin, a matéria. Como que isso se apresenta no corpo? Porque nós temos energia e matéria em todo o universo. Como isso se apresenta no nosso corpo? Então, a matéria seria nossos órgãos, vísceras, ou seja, aquilo que nos mantém estrutural, né, estruturalmente, e o yang seria a energia que faz isso funcionar, ou seja, todas as funções. O batimento do seu coração seria um movimento yang, certo? O coração em si é yin, porque ele é algo palpável, ele é um órgão, mas o movimento dele é yang. Por exemplo, o teu intestino, ele é uma víscera, né? E aí a medicina chinesa depois ela subdivide isso, eu não vou entrar nesses detalhes para quem não é da MTC, mas basicamente ela é uma estrutura física, você pode palpar, mas ela tem movimentos, por exemplo, movimentos peristálticos, né? O movimento do intestino que ele faz para movimentar as fezes, por exemplo. Isso é yang. Então você tem yin e yang o tempo todo, é assim que a gente vê. A gente vê como matéria e energia, movimento e não dá para se dizer, mas parado, estático, porque a gente precisa se solidificar. Só você ter um exemplo, é quando você tem, por exemplo, uma fratura, ou quando você faz uma cirurgia. Qual que é a recomendação? Repouso. Por quê? Porque para consolidar a matéria, eu preciso ficar parado. No entanto, para fazer essa matéria agir, eu preciso do movimento yang. Entende? Então, quando a matéria está lesada, eu preciso de repouso. Então, por exemplo, tive uma fratura, o que a gente faz? Ingessa a região, ou coloca placa, pino, enfim. Você vai utilizar recursos para estabilizar aquela articulação, ou no caso de um órgão, né? Você fez uma cirurgia, você vai ter lá os pontos, você vai ter que usar uma cinta, você vai usar suportes para que você não movimente, exatamente o oposto, que para consolidar a matéria eu preciso dela parada. Porém, para movê-la eu preciso do yang, tá? Então, só para vocês irem entendendo o conceito. E aí, como que a medicina chinesa vê a dor? Em cima disso, a gente vai ter o quê? O órgão, né? Como a gente falou, e o movimento. E quem que dá movimento? A energia, que os chineses chamam de qi, tá? É só a pronúncia, né? Mas é qi, é a energia, é o impulso que faz aquela matéria funcionar. Né? E isso, inclusive, é a definição moderna, tá? O que que é a definição de energia? Se vocês jogarem aí no Google, vocês vão ver. Energia a ação, né? A ação que um corpo ou uma matéria tem, né? Então é assim, a atividade que você tem, ou seja, bem como os chineses falavam, né? É o yang, é o movimento. Então a energia é o ato de movimentar. Então, para isso, a gente precisa então do movimento para que eu possa ter atividade, mas se eu preciso de uma consolidação, se eu preciso de uma regeneração, eu preciso ficar parado, eu preciso ter estabilidade. Tudo bem, pessoal? Continuo dando boa noite a todos aí. Se alguém tiver pergunta do que eu estiver falando, Regina Lindona, Dona Sônia, um beijão. José, Ana Paula, Danilo, meu querido, Márcia Mandati, Márcia Donaire, boa noite a todos vocês. Bom, então, seguindo. Então, a medicina chinesa, ela entende assim, para você ter saúde, você precisa manter o fluxo de energia e de sangue adequado. Quando eu tenho qualquer processo de estagnação, ele está errado. E o que é a dor? Se vocês olharem aí também no dicionário, no Google, vai estar lá. É um sinal de alerta do corpo. E os chineses entendiam isso da mesma forma. Então, quando dói, é o corpo falando assim: opa, energia ou sangue, ou os dois, não estão fluindo. Correto? Energia e sangue estão estagnados. Existe alguma coisa errada aí bloqueando essa comunicação. Então, vocês vão vendo que é a mesma linguagem da medicina moderna, só que é uma linguagem primitiva, mas ao mesmo tempo moderna, porque quando a gente entende o Yan na sua profundidade, a gente vê que ele tem conceitos bem modernos. Mas é um conceito filosófico, antigo, mas que você consegue enquadrar hoje, tá? E por isso que é tão comum a gente ter essa procura na medicina chinesa, procura para tratamento de dor, principalmente com acupuntura e massagem, eu acho que é o que mais a gente tem, tá? Só que às vezes a gente, eu não sei se já aconteceu aí com vocês, mas já aconteceu comigo como paciente. Às vezes eu tenho uma dor e eu procurar aí uma pessoa para fazer uma massagem, por exemplo, ao invés de eu sair aliviada, eu ficar pior. Por quê? Porque a técnica de massagem feita
faz com que eu piore. Aê, Fê, beijão, Fê, beijão, Áurea, Long Tal tá aí me assistindo, ainda bem, né, que o Long Tal tá comigo aqui. Então, um beijão para vocês. Como o Fernando falou aí, onde há sangue não há dor. E é bem isso aí mesmo. Esse é o conceito, porque o sangue nutre a energia e a energia move o sangue. Eu tendo esse fluxo equilibrado, eu não tenho dor, porque a dor ela serve para dizer, alguma coisa está errada aqui no seu corpo. Ok? Então, qual que é o nosso mecanismo? A nossa ideia é sempre tentar eliminar a dor, tomar um remédio para tirar a dor, ao invés de tentar achar a causa. Por isso que muitas vezes você vai ouvir casos de pessoas falando assim: nossa, descobri um câncer. Nossa, mas você nunca tinha sentido nada? Ah, já fazia tempo. Um exemplo, câncer no útero. Ah, já fazia tempo que eu tinha muitas cólicas, eu tinha muita dor lombar, uma sensação de peso e não estava bem. Poxa, você não fez nada? Ah, eu tomava remédio, eu tomava ali para aliviar a dor, passava e tudo bem. Ou seja, a pessoa empurrou essa dor e aí automaticamente ela se transformou em algo mais sério, porque o corpo ele precisa de manter esse fluxo, senão você vai adoecer, tá? Então, como eu estava dizendo, a medicina chinesa vê a dor como estagnação de energia ou de sangue, geralmente uma podendo levar a outra, tá? Na medicina ocidental, a gente também diz que a gente tem classificação da dor como dor aguda e dor crônica, que na medicina chinesa a gente vai chamar de dor yin e dor yang, tá? Dor aguda com uma característica yang e uma dor crônica com uma característica yin, ou seja, uma por deficiência de yin, geralmente a outra por deficiência de yang. A crônica geralmente é por deficiência de movimento. É típica no idoso, por exemplo. O idoso que ele se apoia para levantar, quanto mais parado ele fica, mais dor ele tem. Isso é uma característica de deficiência de yang. Quem está assistindo aí é da MTC, já sabe uma técnica que a gente vai usar muito nesses casos, que é a moxa bustão. Porque a moxa, o que ela faz? Ela aquece. Né? Na fisioterapia, na medicina moderna, a gente tem técnicas para fazer esse recurso também, como, por exemplo, o infravermelho. Né? O objetivo principal é o quê? Ativar a circulação sanguínea, relaxar, mover. Né? Então, quando eu penso no quadro de estagnação, eu vou pensar que eu posso ter um quadro, essa estagnação ela pode ter sido ocasionada ou por um excesso, por exemplo, de yin, né? Ou seja, um dia frio. Quando você está num dia muito frio, a gente diz que o clima está yin. Então você tem um aumento, você tem vasoconstrição, ou seja, seus vasos sanguíneos constringem, sua circulação sanguínea vai diminuir. Se você já tem uma tendência à má circulação, isso vai piorar. Quem aí estiver assistindo e tem pressão alta, ocasionado por isso, vai falar, realmente, a minha pressão sobe no inverno. Por isso, porque você tem vasoconstrição, e se você já tem um problema arterial, né, uma obstrução, isso vai se agravar. E isso vale para dores também. Então, pessoas que têm mais má circulação sanguínea, geralmente no período de frio, vão perceber nitidamente essa mudança. Então, isso a gente diria que é o que na medicina chinesa? Um aumento do yin, que o yin é frio, certo? Quando eu tenho aumento de calor, eu digo que eu tenho aumento do yang. Boa noite, Thalita. Então, assim, o processo aí é entender esse mecanismo para saber como que eu vou tratar. E é isso que muitas pessoas têm muita dificuldade, que é o que a gente percebe. As pessoas, às vezes, elas pegam um tratamento de dor, se focam na dor, querem pôr 1000 agulhas no local, mas não entendem se aquela dor é de excesso de deficiência. Então, às vezes, quanto mais se estimular aquele local, pior é. Né? A característica disso é, por exemplo, quando eu tenho um excesso, quando eu tenho algo parado ali. Quanto mais eu ficar estimulando, mais eu vou aumentar a inflamação. Mais sangue, mais energia eu vou conduzir ali. Vai ser bom? Não. Provavelmente essa pessoa vai sair com mais dor, vai ficar mais inflamado, vai incomodar mais. E, ao mesmo tempo, tem pessoas que são dor por deficiência e tem gente que quer, às vezes, colocar, por exemplo, gelo, e aí vai piorar ainda mais. Eu estou vendo aqui que estão falando que não está conseguindo acessar a live. O que está vendo? Eu não sei o que houve aí, por que não estão acessando a live? Vocês estão com alguma dificuldade aí para acessar? O que houve? Agora eu estou vendo que a Silvaninha entrou, Luísa, acho que deu tudo certo aí, está todo mundo conseguindo entrar, né? Essa coisa do ao vivo tem isso, né? Às vezes a internet dificulta, às vezes o Facebook não ajuda, mas nós estamos aqui, pessoal. Depois, se vocês precisarem reassistir,
Obrigada, Luiz. Um beijão para você. Beijão, Silvia. Beijão, Nilton, Maria. Boa noite para vocês também. Bom, então, voltando a falar da dor, o que acontece? Se eu tenho uma dor por deficiência, de yang, por exemplo, ou seja, de calor, de circulação, se eu coloco gelo, eu vou piorar muito. E o que é muito comum fazer? E eu falo, eu fiz fisioterapia, eu vi isso na faculdade, para mim era um tormento, porque a pessoa chegava para mim, o próprio paciente idoso chegava para mim e falava assim: ai, filha, eu não estou aguentando essa dor, de manhã eu acordo mal. Ou seja, se acorda de manhã mal, anotem aí, é alteração de sangue. Por que acorda mal? Porque a pessoa está deitada. Opa, tem alguma alteração aí? A live não está na página? Então, peraí, pessoal, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Que agora que eu vi que vocês estão falando isso, deixa eu ver se eu consigo alterar a live. Peraí. Ô, querido Carlos, um beijão. Peraí, onde que... E a live está aparecendo onde, então? Eu não sei aqui, eu não estou conseguindo acompanhar vocês. Vocês estão falando que a live não está na página? Onde que essa live foi parar, então? A gente faz assim, pessoal, eu vou seguir com a live aqui. Quem estiver me acompanhando, maravilha. Tá no meu perfil. Bom, então é o que a gente faz. Essa live depois vai ficar gravada, a gente compartilha com vocês. Quem estiver assistindo já fica aqui comigo. Então, deixa eu retomar aqui para não perder o foco da live. Então, voltando, então eu estava falando da paciente. O paciente chegava para mim, filha, de manhã eu acordo pior e tal. Então, assim, isso é uma característica de alteração sanguínea. Por que piora? Porque a pessoa, ela ficou deitada durante a noite. Ela ficou a noite toda deitada e aí ela acaba, quando levanta pela manhã, esse processo de estagnação de sangue piora, entende? Então, ao piorar, a pessoa relata essa dor. Então, você já sabe que existe aí nessa pessoa uma dor que piora com ficar muito parado, em repouso, então é bom ela fazer uma atividade leve. Você sabe que é uma dor que a pessoa sente alívio geralmente com calor, né? Porque eu vou dilatar os vasos, vão melhorar, tá? Então, o que vai acontecer? Eu preciso direcionar isso para saber como eu vou tratar esse paciente. Eu tratar com gelo, na minha concepção, é um crime. E era o que a gente via muitas vezes na faculdade, porque o conceito que se tem é: o gelo vai causar uma inibição nervosa e vai eliminar a dor. E de fato é isso. Se vocês pusarem a mão no freezer, deixar lá dentro, vocês vão daí um tempo vocês vão perder a sensibilidade da mão. E a medicina chinesa explica isso de um jeito muito bonito, né? Que é o yin, do frio, fazendo com que o yang, né, da circulação de sangue, do impulso elétrico, pare de existir. Então, dessa forma, você fica com a mão congelada e perde a sensibilidade nela, correto? Só que você imagina uma pessoa que já tem má circulação, entende? Se a pessoa já tem má circulação, como que ela vai colocar gelo ali? E você vê isso direto acontecendo na fisioterapia. Aí a pessoa procura um profissional de acupuntura, que a gente deseja e espera que seja muito bem formado e saiba que o melhor recurso para isso é moxa. O paciente fala: mas que estranho, né? Isso eu falo porque eu, apesar de ser físio, eu peguei muitos pacientes encaminhados de fisioterapia que tinham feito esse tipo de tratamento. Aí chegava lá e eu falava: não, vamos fazer moxa, vamos fazer técnicas de calor, vamos fazer exercício leve aqui. A pessoa falava: meu, você tirou com a mão, como pode? E por que estavam fazendo gelo se foi o calor que me aliviou? Aí é que tá, é um conceito às vezes muito fechado, esse conceito de que você tem lá um impulso nervoso, então se eu bloquear isso, a dor sana, mas quer dizer, eu não estou tratando a causa. Eu tenho que lembrar que o idoso ele tem tendência a problema de circulação, ele não faz atividade física, ele tem desgaste articular, ele já tem uma fraqueza dos vasos. Então é outro conceito, eu não posso querer usar isso para tudo. Entende? O resultado do alívio da dor ali imediato acontece com o gelo, mas é só imediato. Passou, tanto que muito paciente fala: nossa, quando voltei a esquentar o corpo, a dor voltou forte. Lógico, porque imagina, você fez vasoconstrição ali com o gelo, aí você vai tentar passar o sangue ali. Vai doer muito mais, porque a pessoa vai ter a dor da circulação e do impulso, tá? Então, assim, na medicina moderna, a gente diz que a gente tem dois tipos de dores.
né? A dor somática e a dor visceral. A dor somática, ela é sentida pelos receptores que ficam na pele, na fáscia muscular, lá no periósteo do seu osso. Então, ele fica na parte mais superficial. Então, a gente diz na medicina chinesa que seria uma dor ligada à nossa parte yang, né? Ligada à nossa parte mais superficial. E a dor visceral vai estar ligada aos receptores que estão lá nos nossos órgãos e vísceras, que a gente diria que é o quê? Yin, porque é lá na profundidade. Então, os chineses têm essa diferenciação, tá? Então, quanto mais profunda a dor, mais vai acontecer de ser mais yin, quanto mais superficial, mais yang que a gente define, tá? Então, vamos tentar pôr isso por etapas para que quem estiver anotando ou quiser ficar bem claro consiga acompanhar. Então, a medicina chinesa define o corpo como energia e matéria, correto? Energia yang, matéria yin, certo? No nosso corpo, como que isso funciona? Energia e o sangue, certo? Sendo que o impulso elétrico, energia, move o sangue com glicose, oxigênio e todos os nutrientes, mantém o fluxo de energia funcionando, ou seja, nutre a energia, nutre o Qi. Então, esse é um conjunto perfeito, essa é a simbiose, assim, é o encontro perfeito do nosso corpo, isso é saúde. Se algo nesse processo está alterado, o corpo começa a te avisar com alertas. O que são os alertas? Dores, por exemplo, são alertas. A gente vai ter outros vários sinais e sintomas, tá? Mas hoje o tema é dor, então nós estamos falando disso, dor. Muito bem, o Qi, pela medicina chinesa, a energia, e não é só medicina chinesa, hein? Pela medicina ocidental também. Quem que controla o nosso sistema nervoso, nossos impulsos? O cérebro, correto? Quem que é o mar do Yang? O cérebro. Oh, os chineses sabiam isso. Então, por mais que ele use, às vezes, uma linguagem filosófica, eles sabiam isso. Ou seja, a nossa comunicação vem daqui. Quem é o órgão responsável por interpretar nossas emoções? Oh, o cérebro também. Apesar dos chineses falarem que o nosso Shen é armazenado no coração, né? A forma como a gente interpreta as sensações está ligada ao nosso cérebro. Muito bem, então o que eu entendo com isso? Se quem interpreta a emoção é o cérebro, se quem manda os impulsos para o corpo é o cérebro, o que eu posso dizer aí? Que um dos motivos de eu ter muitas vezes estagnação de energia vai estar ligado ao meu estado emocional. Ou seja, quadros de depressão, e eu já falei isso em outras lives, né? Quando eu falei de live de depressão, fibromialgia. Oi, Alisson, boa noite, Miriam, querida, Paulo, um beijão aí para todos que estão assistindo. Então, assim, quando você tem um processo de alteração emocional, o seu Qi, ou seja, a sua energia vai ser alterada. Os seus neurotransmissores vão estar alterados. Então, isso vai fazer com que você tenha uma alteração da energia, ok? O seu fluxo vai ser alterado. Então, já anotem aí, geralmente dores por estagnação ou uma deficiência energética vão estar muito ligados a fator emocional. Logicamente que não é só a emoção que baixa a nossa energia. Se você trabalha demais, você tem um desgaste físico, você também baixa energia. Então, se você vem trabalhando muito, dormindo pouco, não tendo os períodos de descanso adequados, você também vai baixar a sua energia e vai ter dor. Quem que já não teve 2, 3 noites mal dormidas, trabalhando, e depois você fala, nossa, meu pescoço está travado, não estou aguentando a minha lombar. Por quê? Porque o teu corpo está divisando, você está cansado, descansa, dorme melhor, mas aí a gente, né, a cabeça comanda tudo, o Ian tá lá pedindo para você trabalhar e fazer mil coisas, estamos em quarentena, vamos lá, e é live, e é aula online, e bom, a cabeça não para, o corpo começa a sentir essa deficiência, ele fala, peraí, ou eu vou manter energia lá, ou eu mantenho nos músculos, mantenho no seu corpo. Né? Quem que é a superfície do corpo? Músculos, tendões, fáscia. Então, ou eu mantenho ele lá em cima na sua mente, ou eu mantenho no corpo. Então, se a cabeça não para, o corpo começa a sentir, vem aquelas dores, o cansaço. Então, eu já sei que esse tipo de dor é uma deficiência de Qi. E aí isso pode. E se eu tenho um choque emocional, eu posso estagnar essa energia e aí causar uma dor até mais intensa, que a gente vai dizer que na medicina ocidental seria uma dor aguda. Tá? É uma dor ali intensa, muito mais marcante, que incomoda mesmo, que você quer buscar um alívio, né? O que muitas pessoas fazem, né? Se é uma dor aguda,
Geralmente, o que, que age muito rápido? Você toma lá um remédio, remédio é in, né? Porque o remédio é matéria, você toma e age rápido ali no teu organismo. Só que você não está tratando a causa, você está tomando, às vezes, um relaxante muscular, um remédio para dor, não um remédio para o emocional. Você tratou a sua ansiedade, seu estresse, seu excesso de trabalho? Não. Você tratou o sintoma, a dor. Então, o que, que isso vai acontecer? Passou o efeito do remédio, a dor vai voltar. E aí, geralmente, você vai continuar trabalhando e aquilo vai virar uma inflamação, que vai virar uma tendinite, às vezes uma bursite, vai começar a inflamar e a dor vai piorar. Certo? É por isso que quando a pessoa às vezes busca acupuntura, busca massagem, ela fala, nossa, que diferença, não tem comparação fazer isso com o remédio. Por quê? Porque a gente vai tratar a causa, a pessoa vai relaxar o corpo como um todo, vai diminuir o ritmo respiratório dela. Muitas pessoas dormem, né, durante o atendimento na máquina. Então você trabalha o organismo de maneira global e não só pontual naquela dor específica. Vocês conseguem entender? Beijão, Carlinha, uma delícia estar com vocês aqui também. Tá? Então, esse processo é fundamental para vocês entenderem como você vai tratar, tá? Então, quando o paciente chega para você e fala que ele está trabalhando demais, não está tendo tempo de dormir, de descansar, você já pensa, pinti ali, energia está debilitada. Tanto que a gente fala, eu tô sem energia hoje, minha energia está lá embaixo. O próprio paciente usa esse termo. Né? Não é um termo exclusivo da medicina chinesa ou da física, né? Falar a palavra energia. A gente usa no dia a dia. Minha energia está baixa, né? Então eu já sei que eu tenho que fortalecer essa energia. Quem que nutre a energia? O sangue. Então, uma boa alimentação é fundamental, um sono adequado é fundamental, um bom alimento da mente. Como assim, Camille? Que alimento da mente? Emoções positivas, alegria, dar risadas, curtir, relaxar, evitar ficar falando de problema, enfim, promover coisas que vão fazer a tua mente fazer expandir e esquecer e parar de ficar liberando, por exemplo, por estresse, o cortisol lá da sua suprarrenal, porque você está muito ansioso, agitado, liberar adrenalina, baixar a tua serotonina porque você está baixo astral. Não, é começar a fazer esses neurotransmissores transbordarem no seu corpo, correto? Então, essa é a principal diferença. O nosso principal, vamos dizer, analgésico natural são os chamados opiáceos endógenos. Para ficar uma palavra mais fácil, a endorfina, que todo mundo já deve ter ouvido falar. Só que quando a gente fala opiáceos, inclui também dinorfina, encefalina, que são outros menos comuns, mas a endorfina, para ficar mais fácil, que é o nosso remédio natural. Quando a gente tem algum problema, o que, que a gente faz? A gente usa o opioide, que é uma imitação do opiáceo. Um exemplo aí, porque é um nome bem comum, morfina, tá? Que é o extremo aí. É um opioide, tá? É um remédio para fazer o que o teu corpo não está fazendo. Mas o seu corpo é capaz de fazer. Entende? Então, para que, que você vai ficar pondo uma substância no teu corpo para intoxicar outras áreas do seu corpo, sendo que você pode utilizar algo que o seu próprio corpo produz. Só que para isso, você precisa manter ele em equilíbrio. Você tem que equilibrar outras substâncias, senão aquelas não conseguem agir. Então, eu preciso diminuir meu nível de estresse, melhorar minha respiração, permitir que o sangue chegue, porque quando eu tenho lá uma contratura muscular muito grande, o sangue não chega, então eu não consigo fazer essa nutrição. Tá? Então, o primeiro caso que a gente viu é o Qi. Muito bem, a partir do momento que eu falo que Qi move, quando eu falo Qi, não pense que eu espirrei não, tá, pessoal? Como seria a energia aí em chinês. Então, Qi, quando eu falo Qi move Xie, que é sangue em chinês, eu já estou dizendo, se eu tenho um Qi parado, uma energia parada, o que, que tende a acontecer a médio e longo prazo? Eu começar também a ter uma estagnação de sangue. Entende? Vocês já devem ter visto uma coisa fácil de perceber, mulheres. Quem tiver aí mulheres assistindo, ou os namorados, maridos, irmãos, pais de mulheres que sabem da bendita TPM. Tem muita mulher que passa nervoso, estresse, ela percebe nitidamente esse efeito no útero dela. Né? Até porque raiva, nervoso, mágoa, a medicina chinesa diz que é metabolizado pelo nosso fígado. Né? E o fígado é quem controla o sangue da menstruação. Então, tem toda uma relação aí. Né? Por isso que a TPM, a mulher fica entre raiva, ódio e lágrimas.
Eu estou respondendo aqui para vocês, avisando que eu estou na página para quem ainda não viu. Então, voltando, pessoal, o que acontece? Então, quando eu tenho uma deficiência de energia, quando eu estou cansada demais, eu vou ter, a médio e longo prazo, também uma alteração sanguínea. Correto? Eu vou começar a ter uma debilidade sanguínea, problemas de má circulação. Então, quem já fez a medicina chinesa, quem já participou de uma sessão de acupuntura e já passou por uma sessão de ventosa, percebe isso na coloração da ventosa. Quando você vem a longo prazo, cansado, desgastado, e você faz a ventosa ali, começa a ter uma alteração de sangue, você percebe nitidamente a coloração da ventosa bem escura, que provavelmente o seu terapeuta falou: nossa, você está intoxicado, você está com uma estagnação de sangue, isso não é bom. Se você não tratar isso, isso vai começar a afetar o quê? Os seus órgãos e vísceras. Por quê? Quem nutre os órgãos é o nosso sangue. Se o nosso sangue não está fluindo bem, eu vou começar a ter problemas nos órgãos e vísceras. Então, basicamente, pessoal, a gente entende o corpo assim: a energia faz parte do yang, ou seja, do movimento do corpo, das funções do corpo, assim como o sangue faz parte do yin, matéria, correto? A energia move o sangue nutre os órgãos enraizam, mantêm a energia. Como assim enraizam, Camille? Essa é a linguagem da MTC, mas uma coisa fácil. O coração, ele só bate porque ele existe o órgão, né? Não existiria batimento cardíaco, ou seja, não teria energia ali batendo o coração se não existisse o órgão yin. Então, por isso que a gente fala que ele enraiza, que ele abriga o yin, né? Que ele é a base do Yanti. Então, para você ter a função, para o seu intestino, por exemplo, fazer o peristaltismo, ele precisa existir. Se a pessoa tirar o intestino fora, né, fizer uma cirurgia e tirar fora, você perdeu esse movimento do intestino. Então, um interdepende do outro. Então, se eu tenho uma alteração de energia, então, ou seja, a longo prazo, cansaço, emocionalmente eu não estou bem, trabalho demais, não durmo direito, não me alimento bem, isso vai começar a se refletir aonde? No meu sangue. Aí você começa com aquelas alterações de pressão, tontura, né? Mal-estar, memória já começa a falhar. Por quê? Porque não começa não ir sangue, oxigenação para o meu cérebro. Então, os primeiros sinais já começam a aparecer. Memória péssima, cansaço, aparelho digestório todo afetado, então digestão ruim, intestino começa a não responder bem. E aí uma coisa vai levando a outra, e seu corpo entra num processo de adoecimento físico, ou seja, ele sai de um processo energético, que a gente fala, ou seja, emocional, ainda funcional, para um processo físico, já está ali na matéria. Então, quando começa esse processo, a gente diz que está havendo um agravamento, é onde muitas vezes a pessoa vai acabar buscando ajuda, porque enquanto está ali no energético, né? Ou seja, no emocional, a pessoa fica lá tomando os remedinhos, né? Fica viciadinha lá em relaxante muscular, em analgésico leve. Quando a coisa começa a afetar o sangue, a dor começa a ficar mais intensa. Além de dor, eu já começo a ter outros sintomas, intestino funcionando mal, digestão péssima, e isso vai fazendo com que você comece a precisar tomar mais coisas, não é mais só um analgésico. A gente já precisa tomar um remédio para a tua digestão melhorar, um remédio para você ir no banheiro, um remédio para você dormir melhor. Aí vai virando um monte de coisa. E quando você vê, você está inteiro desregulado. Certo? Então, o que a gente tem que entender? Se a dor for ocasionada por energia, como a gente falou, vai ser uma dor mais aguda, vai ser uma dor mais na superfície, mais muscular, mais ou alguma alteração na pele, né? Mas geralmente é muscular que a gente fala, é aquela dor musculoesquelética, que na medicina chinesa, inclusive, a gente também fala da síndrome Bi. E essa dor, ela é muito mais fácil de eu tratar, porque ela está na superfície. Ou seja, uma massagem, uma sessão de acupuntura ventosa vai resolver muito rápido. Quando esse problema começa a passar para o sangue e começa a chegar nos órgãos, ou seja, eu já começo a perder função dos meus órgãos, eles já não trabalham bem, aí já não adianta só usar esses recursos. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Todo mundo aqui acompanhando. Obrigada, Cláudio, Paulo, Jane, Adriana, todos vocês aí, boa noite também que estão comigo aqui. Então, quando essa dor passa a afetar o sangue, eu já começo a ter alterações clínicas. Então, eu já começo a ver em exames, eu vou no meu médico, ele pede lá um ultrassom, eu já começo a ver alterações dos meus órgãos, já não é uma coisa só emocional e energética. Eu já começo a ter outros processos. E aí, a medicina chinesa
pode te auxiliar, mas dependendo do tempo que a pessoa deixa isso ficar, sozinha a gente já não consegue. Porque quem que é a medicina que trabalha a matéria? A medicina moderna. A medicina moderna que faz cirurgia, a medicina moderna que faz transplante, a medicina moderna que dá remédio sintético, né? Dá uma substância sintética para tratar ali. A medicina chinesa não. O objetivo da medicina chinesa é o quê? Restabelecer o fluxo natural do seu corpo, ou seja, restabelecer aquilo que o seu próprio corpo te dá. Você tem um analgésico natural que é a endorfina, é ele que eu vou tentar estimular. Você tem uma substância que faz você ter prazer, como por exemplo a serotonina, a ocitocina. Eu vou buscar ela que está aí dentro do seu corpo e não tentar ficar te dando substâncias para fazer isso. Então, isso é uma coisa que a medicina moderna faz, a medicina chinesa busca a sua base. Então, se você deixou o seu corpo se desgastar a tal ponto que ele nem produz mais aquilo, ele está tão desgastado, ele está tão desestruturado que você precisa de algo sintético, a medicina chinesa vai começar a ter limites. Tá? Por isso que a gente fala quanto o chinês ele se baseia no quê? O médico tradicional chinês, que você tem que cavar o poço antes de ter sede. Porque se você esperar estar morrendo de sede para cavar o poço, você não vai aguentar. Então, ou seja, a gente primeiro previne. Sabe aquele ditado de vó? Filho, prevenir é melhor do que remediar. É exatamente o conceito filosófico da medicina chinesa. Eu vou prevenir, eu vou trabalhar o meu corpo enquanto ele ainda não está no limite dele. Porque depois que ele entrou no processo de desgaste, eu não recupero mais. A matéria, eu não tenho isso. É que nem a medicina chinesa não tem transplante. Eu não vou, o órgão lesionou, não tem mais fazer, eu arranco ele e põe outro. Não tem isso. Então, por isso que existem os limiares e até onde uma assume dali ou não, tá? Então, o nosso objetivo aqui é restabelecer o paciente antes disso chegar nesse limite. Depois que chegou, a gente vai continuar ajudando, porque a tendência é que uma lesão vai levando a outra. Então, a gente tem que entrar para ajudar, mas tem casos que sozinhos a gente já vai ter limitação. Tá? Então, a dor por deficiência de sangue, eu já considero um agravamento, ou seja, o paciente já está num processo de piora, eu já vou ter aí possivelmente alteração alimentar, eu posso ter toxicidades no meu corpo, por exemplo, pelo tabagismo, pacientes que fumam, então aí eles já vão ter também uma alteração química nesse sangue, que está entrando as toxinas ali, uma alimentação irregular, o alimento, o que ele faz? Ele vira energia e ele vira nutrientes que vão para o meu sangue. Se eu como nutrientes bons, vitaminas, minerais, maravilha. Se eu fico comendo muito carboidrato e muita gordura, isso vai aumentar o quê? Meus níveis de triglicérides, de colesterol, o colesterol ruim, né? E vai aumentar também a minha alteração glicêmica, ou seja, vai começar a prejudicar o meu pâncreas e minha circulação como um todo, tá? Um exemplo claro desse processo, para acho que ilustrar bem, é a neuropatia diabética. Vocês entenderam um conceito bem claro da MTC. O que é a neuropatia diabética? É uma lesão do nervo ocasionado pelo diabetes, pelo alto índice de açúcar no sangue. A gente falou índice glicêmico. Olha como começa o processo. Geralmente, a diabetes ela vai ter uma relação muito grande com a sua alimentação. Então, geralmente, o paciente vai ter o quê? Uma alimentação que a gente fala yang. Ele gosta de comer coisas condimentadas, doces, carboidrato, né? É uma delícia. Isso é para a boca, é prazeroso. Eu tinha um professor da Coreia que ele falava: tudo que é muito bom para a boca não é bom para o corpo. Tudo que é ruim para a boca, né? Então, geralmente, aqueles chás amargos, as verduras mais amargas, aquelas verduras com sabores mais fortes e legumes, é o que mais tem vitaminas, minerais para o seu corpo. Já aquilo que é saboroso, gordura, fritura, hambúrguer, lanche, bolo, doce, é o que vai detonar o seu corpo. Você vai ter um prazer na boca, mas o seu corpo lá dentro vai sentir todos os efeitos disso. Então, o que acontece? A glicemia alterada, então você tá lá, Ian, né? Come demais, doce, barará. Isso gera energia, porque tem coisa mais rápida para gerar energia no corpo do que glicose. Beleza, aí Qi, tudo maravilhoso. Só que o excesso de Yang, de Qi, faz o quê? Começa a debilitar o Yin, a matéria. Teu pâncreas tem que trabalhar demais para metabolizar tudo isso. O seu colesterol, o seu fígado não dá conta de metabolizar tudo isso, aumenta os índices de colesterol do sangue. Muito bem. Então, essa alteração do yang começa a afetar o quê? O seu sangue, certo? Então, o sangue alterado, sangue nutre quem que a gente falou? A energia, o Qi. Se o sangue está alterado, ele passa a alterar a energia.
E no nosso corpo a gente entende energia de que forma também? Os impulsos elétricos, os nervos. Então, o sangue passa a não permitir essa troca, essa oxigenação, essa nutrição dos nervos. Bingo, tem a neuropatia. Então, é um processo que a gente fala onde a energia excessiva prejudicou o sangue, que veio a prejudicar a energia novamente, gerando uma lesão. A neuropatia, ela começa primeiro como? Com perda de sensibilidade ou sensibilidade excessiva, formigamento, aqueles incômodos. Você não trata, ele começa a debilitar, debilitar, até que ele lesiona quem? O yin, a matéria física ali. Ou seja, a pessoa começa o pé mudar de cor, né? Porque aí já começou a alterar o sangue, então o pé começa a ficar meio arroxeado, meio azulado de má circulação, até que por fim começam a aparecer as úlceras, ou porque a pessoa bateu em algum lugar e machucou a pele, ou porque ela realmente começou a ter inchaço, né? Porque quando eu tenho estagnação de sangue, junto fica água ali, eu tenho acúmulo de umidade que a gente fala. E aí eu tenho as lesões. Entende o processo? Então, tudo isso, um levando ao outro processo. Aí, quando o paciente já chega com o pé lá aberto, ferida e tal, a gente consegue ter ajuda, se a gente conseguir recuperar esse processo circulatório, a gente vai ajudar a recuperar, mas às vezes ele chega num grau tão avançado que a gente também vai ter limitação de resultado. Né? Às vezes até a medicina moderna vai ter dificuldade, dependendo dos recursos que tem ali, o paciente vai demorar para ele recuperar. Ele vai ficar meses e meses tratando e cuidando da glicemia e fazendo curativos até ver toda essa cicatrização. Então, nosso objetivo é cavar o poço antes de ter sede, ou seja, cuidar antes de chegar num nível como esse, onde a dor é intensa, o sofrimento é grande, porque as dores de tia, que a gente fala, são agudas, mas uma boa massagem, às vezes um banho, consegue te aliviar essas dores. Até porque as dores, como a gente falou, somáticas, elas estão nas terminações de pele, face, a musculação mais superficiais. Então é mais fácil. Um toque, uma massagem já promove esse benefício. Quando é lá na víscera, lá dentro do meu corpo, é bem mais difícil. Concorda? Eu não vou ter uma ação tão potente ali. Aí eu vou ter que entrar com fitoterapia e com alimentação para poder agir lá dentro do meu órgão, tá? Então, a dor, vamos fazer essa recapitulação final, né? Então, a dor por energia, eu vou ter sintomas principalmente de dores musculares, elas vão ter uma relação muito ligada ao meu estado emocional e se eu estou gastando muito essa energia com excesso de atividade. E a minha alteração sanguínea geralmente vai ser até uma consequência do processo da deficiência de energia, somado a má alimentação e às vezes até excesso de remédio, porque o remédio é yin, ele também começa a prejudicar. Né? Você não ouve casos de pessoa, começou a tomar um determinado hormônio, depois apareceu lá um câncer de mama, um câncer no ovário. Por quê? Porque é uma matéria, é uma substância química. Se você começar a tomar sem parar, por isso que a gente fala, cuidado, vá no seu médico. Tem gente que pega o remédio com o médico um ano sem voltar. Ah, tô tomando, tá dando certo, vou continuar tomando. Mas como? Você não sabe se o seu corpo continua precisando. Ah, mas tá me fazendo bem? Não. Você acha que está fazendo bem. Às vezes lá dentro já está lesionando. E é o que acontece, né? Aí começa a estagnar o sangue, bingo, câncer, né? A gente pode depois fazer até uma live sobre isso, né? Os tumores da medicina chinesa e na medicina ocidental também, né? São o quê? Estagnação de sangue. É sangue ali acumulado formando um tumor, né? Então, é um processo que está muito ligado a esse quadro que a gente está falando, tá? E outra característica que me ajuda a entender por exemplo, o paciente falar para mim, como eu falei, se ele fala que a dor piora com o repouso, ou ele acorda de manhã com mais dor, eu sei que eu tenho uma alteração do sangue. Aí você vai falar, Camila, mas como é que eu sei isso? Ué, porque ele ficou muito tempo deitado. Deitado a gente não fica lá numa posição parada, minha circulação não diminui. Quando eu estou em pé ou andando, o meu sangue está subindo e descendo, né? As artérias estão mandando sangue, as veias estão trazendo. Então eu tenho uma promoção da circulação de sangue. Se eu fico muito parado e piora, é porque eu tenho essa alteração. Geralmente quem tem a deficiência de Ti é o contrário, ela vai ficar bem quando ela repousar. Que não é o caso, quando você trabalhou o dia inteiro cansadaço, você não vê a hora de chegar em casa, pôr o pé lá no puff, ligar a TV e descansar. Por quê? Porque você quer repousar, você quer repor a energia. Então, quando é deficiência de energia, repousar, descansar, dormir bem é positivo. Quando é deficiência de sangue, aí eu preciso manter a atividade.
Então, por isso que a gente fala que é sempre o equilíbrio entre atividade moderada e descanso. Atividade moderada e descanso. Atividade demais, eu acabo com a minha energia, né? Repouso demais, eu acabo com a minha circulação sanguínea. O equilíbrio é o yin e yang, é saúde. Tudo bem, pessoal? Tá clareando aí para vocês? Outra característica que ajuda o terapeuta agora falando, ou até você aí, paciente, que às vezes põe a mão, né? Quando você tem uma dor, você vai lá palpar. Geralmente, a dor por deficiência, o paciente sente alívio quando você toca. Então, é aquela dor, por exemplo, vocês já tiveram, não sei se alguém já teve aí, por exemplo, cólica de intestino por virose. Você tá lá, diarreia, 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 ou seja, seu intestino tá fraquinho, coitado, perdeu energia ali, né? Você tá evacuando sem parar. Aí quando você põe uma bolsa de água quente, ou alguém vem e põe a mão assim na sua barriga, faz um carinho, você fala, ai, tá aliviando, continua. Põe a mão, tá gostoso. Mulher às vezes percebe isso no período menstrual. Quando tem presença de frio no útero, a mulher vira e fala: ai, que gostoso esse quentinho, põe bolsa de água quente, alivia. Quando a dor é por excesso, é o contrário. Imagina lá, você tomou uma pancada. Você vai querer que alguém ponha o dedo ali? Você odeia que a pessoa encoste. Você fala assim, ah, acabei de bater, olha como tá machucado. Aí a pessoa vai lá e tunca o dedão. Você, ai, 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 dói. Por quê? Porque é um excesso. Você não quer que toque. Então, excesso geralmente piora ao toque e deficiência alivia. Entendeu? Porque lá no começo da live eu falei que quando você tem essa dor de excesso e fazer massagem, ou alguém ficar ali cutucando e pondo o cotovelo e apertando, vai piorar a dor. Porque já está inflamado, já há um excesso ali de sangue que gerou a inflamação. Então, isso é prejudicial. Você não vai ter esse efeito. Pessoal, vocês continuam me assistindo aí? O Facebook, de novo, está dizendo aqui que não está conseguindo transmitir o vídeo. Vocês estão conseguindo me assistir aí? Digam aí para mim, por favor, para eu saber se está tudo ok na live aí. Só para eu saber se não está tendo nenhum problema. Vocês conseguem me ver? É... Oi, Malu, boa noite. Pri, Maurício, Ivete, boa noite a todos aí que estão assistindo. Me digam se vocês estão conseguindo me ver aí para eu poder. Sim, tudo bem? Então eu vou continuar, porque eles me tiraram aqui da tela. Então eu vou continuar falando com vocês. Então, assim, quando eu tenho um processo de excesso, eu não quero toque. Então, por exemplo, Camille, mas aí como é que faz? No caso de uma acupuntura, massagem, eu não mexo, mexe. Né? Na medicina chinesa a gente tem os microsistemas, a gente tem as áreas distais. Ou seja, você não precisa tocar o local afetado, você pode trabalhar em outras áreas distais. Entende? Então tá aí o macete. Você não precisa ir lá no local onde tem aquela lesão. Você vai primeiro trabalhar áreas distais, vai trabalhar com alongamento, mover aquele excesso que está ali, depois você vai mexer. Porque se eu for lá e começar a cutucar, o quadro inflamatório vai aumentar e a tendência é que a pessoa saia pior da sessão do que ela entrou. Tá claro isso? Então, muito claro. Se eu tenho deficiência de yang, ou seja, eu vou ter uma característica muito clara, presença de frio. Né? Se existe, você vê muito isso no idoso. O idoso ele fala quando ele tem lá dor no joelho, ele anda lá sempre com joelheira, calça comprida, põe às vezes ele mesmo vai lá e passa uma faixa. Quantos idosos chegam no consulta? O que é essa faixa? Quem que pôs isso aí no senhor, na senhora? Eu mesmo. Eu pus, passei uma pomada aqui que esquenta e enfaixei. Ele mesmo começa a tentar usar recursos para aliviar. Por quê? Porque existe uma deficiência de yang, que a gente fala, que é calor. Tá? Então, esse caso, na medicina, na fisioterapia, o pessoal iria usar um infravermelho, né? Ondas curtas, ou uma técnica por exemplo, fugiu agora a hidroterapia, né? Onde você tem movimento com água quente. Então, você vai usar técnicas para calor e movimento, e na medicina chinesa igual. A gente vai promover técnicas de calor para ativar a circulação e aliviar isso. Quando eu tenho então, esses casos, quando que eu vou usar técnicas de calor? Quando eu tenho uma deficiência do calor que a gente fala, ou um excesso de frio. Por exemplo, um clima frio, ou, por exemplo, uma alteração de circulação onde não tem a chegada de sangue ali no local. Ok? Se eu tenho um excesso de energia, eu tenho que promover técnicas que vão eliminar esse excesso. Então, eu tenho que fazer atividade, eu tenho que movimentar moderadamente, se for um excesso
por deficiência que a gente fala, né? Então, você tem uma deficiência de Yin, você tem que fazer movimentos leves, por exemplo, no caso de uma artrose. A artrose às vezes inflama, a pessoa vai fazer uma caminhada, às vezes ela está acima do peso, o que a pessoa fala? Nossa, meu joelho está insuportável, está doendo, não para. Mas é porque tem um excesso ali? Não, ela fez um movimento até que pequeno. Só que como já existe uma deficiência de Yin, ou seja, a matéria, a articulação dela já está debilitada, ela vai ter um sintoma como se fosse um excesso. Vocês estão conseguindo me acompanhar ainda aí, né? Eu estou tentando acompanhar com vocês aqui para ver se está tudo bem, mas parece que tá vendo alguma trava aí do Facebook, tá? Enfim, então, nesses casos, o que que eu vou fazer? Eu tenho que aliviar esse processo, né? Então, assim, eu vou evitar ficar mexendo demais. Eu vou ter que promover repouso, eu vou ter que promover técnicas para distais, né, ou longe ali para movimentar. Na acupuntura a gente tem um recurso moderno, muito útil, que é a eletroacupuntura, que é utilizar a eletricidade, a corrente elétrica, para ajudar na promoção da analgesia. Então, são todos recursos, porque o que a corrente elétrica é? Ela ajuda a mover, né? Então, se eu tenho um excesso ali, ela vai ajudar a circular, ela vai ajudar a mover. Se eu pensar no conceito da corrente em si, tá? E aí você tem todos os efeitos é, é, físicos mesmo da corrente elétrica, que aí seria uma aula de eletroacupuntura, mas só para vocês entenderem por que você vai fazer escolhas de determinados tratamentos. Tudo bem? Então, vocês que estão me assistindo, é assim, se você se alimentar mal, se você utilizar substâncias que façam mal para o seu corpo, como o tabagismo ou outros tipos de drogas, ou até excesso de medicação, você vai fazer com que o seu haja um aumento do Yin, da estagnação no seu sangue, na sua circulação. Se você, em contrapartida, passar emoções ruins, você ficar o tempo todo desequilibrado, isso vai fazer com que você tenha uma alteração da sua energia. Então, assim, quando é uma alteração emocional, uma alteração da energia, beleza, você consegue facilmente melhorar isso. Uma boa noite de sono, uma atividade física leve, uma boa massagem, você vai ficar muito bem. E aí que a gente entra, a gente fala, é cavar. Nessa fase aí, a gente está falando que está cavando poço. Você nem está com sede ainda, mas a gente já está lá cavando. É a melhor fase de você se cuidar. Não espera o corpo chegar no limite dele. Porque quando ele chega no limite, muitas vezes você já tem uma lesão mais séria e aí não vai ser tão fácil de você se recuperar. Tudo bem? Então, é isso que eu queria passar para vocês sobre a dor, né? A dor, ela é um alerta, ela é um aviso da gente, o corpo falando assim, se cuida, melhora seu estilo de vida porque isso vai te adoecer. Se cuida porque, como dizia meu pai, né? Saúde é o melhor presente que você pode ter na vida. Sem saúde, você não consegue mais nada. Então, é o corpo te avisando disso, tá? Então, ele começa num processo bem ali do yin yang. Geralmente, o excesso de yang começa a alterar, né, o seu fluxo de energia, sua energia passa a não mover o seu sangue passa a não nutrir os seus órgãos, vísceras, articulações e tudo mais. E aí você tem uma lesão da matéria yin. Aí você vai lá no seu médico, já vai fazer exames e vai aparecer um monte de alteração. Tá? Então, é assim que você vai entender o corpo, correto? Esse processo é onde a gente vai conseguir fazer essa mudança. Perfeito? Eu acho que é isso, pessoal. Então, tentando trazer aqui para vocês as linguagens, né? O que a medicina moderna chama de somático, porque fica nas terminações nervosas de pele, músculos, fáscia superficial, a medicina chinesa chama de yang, porque está na superfície. O que a medicina moderna chama de dor visceral, porque está lá dentro dos órgãos e vísceras, a medicina chinesa chama de yin, porque está na profundidade do corpo. Correto? Quanto mais yin, mais profundo, mais difícil de a gente ir tratando, certo? Quanto mais superficial, mais fácil de tratar. Né? É muito mais fácil tratar quando a dor está muscular do que quando a pessoa já tem uma lesão no osso, na articulação, na cartilagem. Eu já não consigo mais repor isso. Né? Então, é melhor eu tratar antes da lesão chegar nesse ponto. Tudo bem? Se eu tenho uma lesão que piora com o frio, automaticamente eu sei que ela vai ter um alívio com o calor e eu vou promover técnicas de calor.
Geralmente isso vai acontecer com o quê? Quando eu tenho problemas de deficiência de yang e automaticamente movimento de sangue, então má circulação. Então fazer lá um escaldapés, uma bolsa de água quente, um bom banho quente já vai te aliviar. O próprio paciente fala, no frio piora. Outra coisa, só para fechar, a gente também pode ter alteração dessas dores ou piora da dor com as alterações climáticas. 3 alterações climáticas muito peculiares, né? Geralmente vento, no sentido da friagem, o frio, que inclusive a gente está percebendo essas mudanças agora, e umidade. Geralmente são os 3 fatores que afetam muito. Então, quando você tem presença de vento, geralmente igual o vento, quando você olha o vento, vou pegar aqui a folha, né? Quando você olha o vento na natureza, o que ele faz? Ó? Movimento, né? Ele balança as folhas. O que seria no nosso corpo isso? Espasmos, tremor. Então, quando você tem espasmo, sabe quando você está muito nervoso, que começa a pular sua pálpebra, você tem uma cãibra, isso significa que tem uma alteração do fluxo para os músculos, né? E ligado ao fígado que a gente fala. Então, isso pode acontecer internamente, quando é seu fígado, você está com raiva, ou você toma uma bebida alcoólica, ou quando você está se alimentando mal, você vai ter esses sintomas por causa do fígado. Se for externo, quando você toma um golpe de vento. Então, andou de moto, tomou vento, você está num ambiente muito quente e aí toma aquele golpe de vento, aquela alteração climática, vai ocasionar essa sensação. Quando você tem presença de frio, quando esse frio é interno seu, né, que a gente fala que é uma deficiência de yang, então geralmente junto você vai apresentar cansaço, é normal no envelhecimento, né? Quando você vai envelhecendo, a gente vai perdendo energia. Você vê uma criança e um idoso, a diferença do ritmo, né? Uma tem energia demais, a outra já está em um desânimo maior. Então, aí você vai ter essa presença, a gente fala de frio, que é por debilidades, né? Deficiência dos órgãos, perda articular, perda da cartilagem. Externamente, ou seja, que nem quando o clima está frio, que nem a gente está agora um clima mais frio, você vai perceber como uma sensação de estagnação, assim, a pessoa tem dificuldade para andar, então vai levantar, você já viu o idoso levantando, ai, todo travado, né? Você vai se movimentar, parece que está travado, você escuta os estalidos, né, da articulação, né? Vai, estala, você sente essa dificuldade. Isso é uma característica é, isso é uma característica de quando você tem presença de frio aí junto com essa dor. E quando você tiver presença de umidade com a dor, essa umidade é a mesma coisa, pode vir de dentro do seu corpo, devido a uma alimentação errada. Então, você comer alimentos que façam com que você retenha líquido. Um exemplo claro é sal. Né, alimentos com muito sal, que nem comidas congeladas, que tem que ter sal para conservar, isso vai fazendo com que você tenha esse problema. A Miriam falou aqui que está com dificuldade. Então, eu tô achando que é algum problema no Facebook, viu? Porque a internet aqui eu acabei de conferir, tá ok, tá bem alta. Eu tô achando que é algum problema no Facebook que tá travando a gente, pessoal. Peço desculpas aí, mas não sei se é o horário, que talvez seja um horário que tenha muita gente conectada e tá dificultando, tá? Desculpa aí quem tá com dificuldade. Obrigada, Adriana, obrigada, Denise. A Denise pergunta aqui, ajudar um paciente com dor fantasma. Bom, deixa eu concluir, eu já tenho que falar dela e a gente já finaliza aqui. Sobre o caso que a gente estava falando da dor por frio, né, que eu falei, depois eu falei da dor de umidade. A dor de umidade, geralmente eu vou ter sensação de peso e vou ter sensação de cansaço. Isso vai valer para tudo. Dor de cabeça com umidade, a cabeça pesa. Dor na perna, no quadril com umidade. Eu tenho sensação de peso na perna, peso no quadril, né? Ou às vezes até edema mesmo, o local fica inchado. Tá? Então, essa umidade ela pode ser externa, né? Então, a pessoa ficar, por exemplo, muito tempo mexendo com água, num dia mais frio ainda, né? Que frio e umidade viram gelo, né? Eles têm uma afinidade ali para gerar essa rigidez articular. Você fica lavando o quintal, tal, e fica com as pernas molhadas, por exemplo. Aí depois você fala, nossa, eu tô com uma dor nas pernas, no joelho. Isso tem a ver com essa friagem externa. Quando ela é interna ali, tem muito a ver, como eu falei, com a alimentação. Dentre isso, por exemplo, comida condimentada e tal, o sal, porque o sal é um conservante.
né? Então, geralmente os alimentos acabam tendo muito sódio para poder conservar ele mais. Então, alimento congelado, esse tipo de coisa. E aí faz com que você retenha líquido. Então, aí você começa também, pode ter dores associadas à umidade. Então, basicamente, é isso. E, logicamente, quando é calor, que é um quadro de inflamação, você vai perceber que a região fica avermelhada e febril, ou seja, você toca a região fica quente, tá? Esse caso, aí sim você pode ter um bom resultado com gelo, porque é o yin yang, né? Tá febril, tá quente, significa que tem yang. O que eu faço para usar para equilibrar o yang? Coloco o yin, o gelo, o frio. Neste caso, então, por exemplo, o cara tá jogando bola. Foi lá, tá, imagina, a musculatura dele tá pegando fogo, ele tá em atividade, sangue circulando. Ele tomou uma pancada ali, o que que aquilo vai fazer? Aquele impacto vai gerar dor e geralmente vai fazer com que ele tenha um inchaço. O que a gente faz? Põe o gelo, que aí o gelo faz vasoconstrição e faz com que não vá tanto sangue, não traga esse inchaço e alivia a dor. Por isso que lá nos jogos de futebol, o pessoal tem lá um spray que gela, ou bolsas de gelo. Aí sim, porque eu tenho um excesso de calor, eu coloco frio. Para todas as outras que eu falei para você, o frio só piora. Se eu colocar frio numa pessoa que piora com frio, já estou dizendo que vai piorar. Se eu coloco o frio numa pessoa que tem quadro de umidade, vai estagnar mais, porque ele causa vasoconstrição, ou seja, aquela umidade não vai sair dali. Não vai, o sangue não vai recolher aquele excesso de umidade. Se eu tenho um quadro de vento que a gente fala, eu vou passar a ter um quadro de vento frio. Aí, propriamente, eu vou ter a friagem mesmo, sabe? Ou seja, vai ser aquela friagem, além de tudo, ainda posso ganhar um resfriado com isso, né? Já diz o nome, resfriar, eu estou esfriando a área, tá? Sobre a pergunta da Denise para fechar, a dor fantasma, o que, que ela é? Ela geralmente é ocasionada quando você tem uma amputação, né, ou uma cirurgia, você teve a perda de uma área, porém o cérebro não interpretou isso. Então você tem ali como se existisse a sensação. Tem pacientes que eles deixam a gente profissional até assustado, porque a pessoa vira e fala: Nossa, tá doendo o meu dedinho do pé. E você olha, ela não tem o pé. Aí como você fala, como? Dedinho do pé, ela descreve o lugar exato. Ela fala, ó, olha no meu outro pé, tá vendo ali, assim, assim, assim? É ali, no mesmo lugar, só que nesse lado aqui. Aí você fala, caramba, mas ela não tem o pé. Então, o que que acontece? Às vezes, no processo da amputação, a forma como foi a lesão dela, às vezes um acidente de moto, um acidente de carro, onde houve uma destruição de nervos ali, o médico, o cirurgião, ele vai fazer um milagre, né? Ele vai ali tentar eliminar o mínimo possível, né? Geralmente, o cirurgião ele vai tentar salvar o máximo que ele puder. E aí, nesse processo, na hora de fazer a amputação, ele vai, às vezes, cortar uma determinada inervação, mas vai ficar essa marca neurológica ali. Então, a pessoa continua sentindo. Né? Tem pessoas que a pessoa se sente coceira e tal, que já não é fácil, mas ainda o duro é a dor. Por isso que fala dor fantasma, porque não tem o órgão, mas a dor tá ali. E é dor, às vezes intensa. Então, o que, que a gente faz? Geralmente a gente vai ter que lembrar esse cérebro que há uma amputação. Então, geralmente a gente vai fazer um trabalho no coto, ou seja, na região que está cortada, e vai se fazer um trabalho nessa região, certo? Então, na acupuntura, existe uma técnica que os chineses falam que é o cercar o dragão, né, que é circular de agulhas. Então, nesse caso, nós vamos fazer uma técnica tanto com eletroacupuntura, como com agulhamento, até com técnicas de calor. Se, por exemplo, você tocar o coto da pessoa e você perceber que existe uma alteração ali, é frio, é gelado, tem uma alteração, você pode muito bem fazer técnicas de calor também, porque a gente tem os termorreceptores, né, que são os receptores de calor, assim como a gente tem os nociceptores, que são os receptores de dor. Essas mensagens vão lá pelas vias aferentes lá para o meu cérebro e ele que dá uma resposta eferente. Então, vai lá para o meu córtex sensorial, meu córtex motor, e aí eu vou ter essa resposta. Tá? Então, você pode tratar assim. Algumas pessoas perguntam, Camille, você falando assim, então eu poderia usar crânioacupuntura? Então, a crânioacupuntura, ela não vai ter tanta resposta nesses casos, por quê? Principalmente a crânio que eu mais utilizo, que é a de Alt-1Fá, porque a lesão não é central. O paciente não teve um AVC, um aneurisma, não foi aqui no cérebro. O problema foi distal, foi nervo periférico. É igual uma neuropatia diabética. Então, eu tenho que tratar lá no local. Então, eu vou fazer técnicas de dessensibilização para mover o quê? Mover o qi, o sangue, ou seja, melhorar a circulação sanguínea e restabelecer a energia local. Ou seja, eu vou lembrar o meu cérebro que, opa,
perdi. Uma técnica que é usada até na psicologia e tudo mais, é muitas vezes fazer em frente a um espelho, porque você associa a consciência corporal mais o estímulo local. Então você vai ter um estímulo sensorial ali, né, na região, e vai também ter um estímulo da imagem. O paciente vai ver, ao ver o seu corpo e não tem a perna, ele passa a entender que como que eu posso estar com uma dor no pé se o pé não existe? Então é um processo de inter-relação, é como se você lembrasse o seu corpo de tudo isso que está acontecendo, porque às vezes, imagina, um acidente, a pessoa bate o carro com tudo, perde, né, a perna mói ali no meio das ferragens, quando ela acorda, ela já está no hospital sem a perna. Ou seja, houve um choque ali, físico, emocional, enfim, uma alteração brusca de todo o seu mecanismo. Então é como se houvesse um corte ali no seu filme, né, na sua memória. O filme que passa na sua mente, ele corta quando você vê como assim perdi a perna. E aí, até o teu corpo entender esse processo, você muitas vezes vai precisar fazer esse trabalho junto. Então, uma das melhores formas é isso, é unir o tratamento local com o tratamento associado à imagem, né? Na medicina chinesa, se vocês lembrarem, quem que faz isso? É o Po, né? Que é a nossa alma corpórea, que os chineses falam, que é o nosso ego, é a interpretação do meu eu. Por isso que geralmente quem tem qualquer lesão física vai afetar o elemento metal, vai ficar apático, vai ficar depressivo, vai ter a sensação de pesar. Porque é uma perda, seu corpo não é mais o mesmo depois daquilo que aconteceu. Então, é normal a pessoa ter a sensação de um luto, né? Por isso que é muito importante fazer esse trabalho conjunto entre o emocional, o físico e a forma como você se vê novamente. Porque você ficou anos se olhando com aquela perna, ou com o braço, ou andando, né? Você vai ter que reaprender a se ver desse jeito. Tudo bem? Mas isso aí daria pauta para mais uma live. Então a gente já está aqui há bastante tempo juntos. Eu agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigada por todos que assistiram. Espero ter esclarecido vocês as diferenças e o quanto é importante descansar tempo suficiente, se alimentar bem, né? Manter os níveis de substâncias que o seu corpo produz aí para você em equilíbrio, para que você não precise buscar recursos sintéticos. Então, para cada corticoide que você toma, você tem um cortisol feito no seu corpo. Para cada opioide, né, ou seja, para cada endorfina sintética, como a morfina, você tem a própria endorfina do seu corpo. Né? Para cada remédio para ficar felizinho, aí você tem a sua própria serotonina, você tem a sua própria ocitocina, sua dopamina, o seu corpo tem. Então, quanto mais você preservar e cuidar disso, mais tempo de saúde você tem e menos recursos de fora do seu corpo você precisa. Tá bom, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês. Peço desculpas dos percalços aí da internet, que infelizmente talvez o horário ajude, né, a atrapalhar, porque nós estamos no horário de pico, todo mundo aí, né, jantando, às vezes na internet. E eu agradeço muito a audiência de vocês e semana que vem tem mais alguma live aí. Eu ainda não pensei no tema. Se vocês tiverem alguma ideia, mandem aí que vai ser um prazer estar com vocês. Um beijão e boa noite.